estava funcionando. Então, vou reiniciar aqui a gravação. Pronto. Então, hoje a gente inicia a nossa aula 4, a aula de 25 de junho, né? Que é o regime de historicidade antigo 2, a tradição herodotiana e tucididiana. Essa aula de hoje é a aula que vai fechar a discussão sobre a antiguidade clássica, né? Então, só retomando as discussões que a gente já realizou nas aulas anteriores, a gente iniciou uma discussão mais panorâmica na nossa segunda aula, né? A primeira aula foi a aula de apresentação do plano de curso, que aí eu falei um pouco de como é que a organização da disciplina ia ser realizada, falei um pouco também das avaliações. E depois, na nossa segunda aula, a gente viu um texto trabalhou com um texto do Thomistocles César sobre o regime antigo e moderno de historicidade, que apresenta uma discussão panorâmica sobre essa questão, né? Que é a questão que vai nortear, organizar toda a nossa discussão na disciplina, né? E na aula passada, a gente trabalhou com um texto do Joseph Fontana sobre a antiguidade, sobre a historiografia na antiguidade, né? E o Joseph Fontana dividia essa historiografia em 3 vertentes, que era a historiografia oriental, a historiografia grega e a historiografia romana. E aí ele também apresentava essa visão panorâmica, né? Da gente entender as características mais gerais de cada uma dessas historiografias, né? E eu ressalto que o texto do Fontana era muito interessante por conta de trazer essa discussão sobre a historiografia oriental, né, ou a historiografia que era produzida no Antigo Oriente Próximo, que é hoje o que a gente entende como Oriente Médio, mas também a historiografia da China Antiga, enfim, para a gente pensar um pouco sobre que na Antiguidade a historiografia não se resumia apenas à Grécia e Roma, embora tenham sido duas sociedades muito importantes, né, para a construção da concepção antiga de história. Existiram também outras sociedades que também produziram, escreveram história, e é muito importante para a nossa formação conhecer, né, essas outras expressões historiográficas. E o texto de Joseph Fontana trazia essa questão que eu acho que é muito importante da gente pontuar aqui. Do texto do Joseph Fontana, que apresentava essa visão mais geral sobre a historiografia na antiguidade, na aula de hoje a gente vai dar uma pequena afunilada, né? A gente vai dar um recorte, porque no próprio texto do Joseph Fontana ele já apresentava algumas características, né, da história escrita pelo Heródoto e Tucídides, que foram 2 grandes historiadores da historiografia grega, né? Então, hoje, o que a gente vai fazer é um recorte para entender de maneira um pouco mais aprofundada a escrita da história do Heródoto e do Tucídides, né? Principalmente de entender a tradição que se criou em torno das suas obras, né? Qual foi o legado que as suas obras deixaram para a historiografia que foi produzida na antiguidade e na modernidade, né? Então, a gente vai perceber que, e por isso que eu tô fazendo essa discussão na aula de hoje, de entender a importância que o Heródoto e o Tucídides tiveram para a construção da historiografia na antiguidade e as características da história que eles tiveram foi apropriado por exemplo, pelos historiadores romanos e na modernidade, na Renascença, no século XVIII, no século XIX, a gente vai perceber um pouco de como ocorreu essa apropriação do legado tanto do Heródoto quanto do Tucídides em outros momentos históricos. Então hoje, basicamente, é essa a nossa discussão da aula de hoje, né? Aqui eu trago para vocês a referência do texto, né? O autor que a gente vai trabalhar hoje, na discussão de hoje, é o Arnaldo Mobigliano, Tradição Herodotiana e Tucididiana, né? Que é um capítulo, se eu não me engano, é o 2º capítulo do livro Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. O Arnaldo Mobigliano é um grande historiador da antiguidade, historiador italiano, né? Ele é um grande especialista em história da antiguidade, principalmente de história grega e romana, né?
Então por isso que eu trouxe esse texto dele, que eu acho que é bem interessante, porque ele é um texto, não é um texto muito longo, e também é um texto bem claro, né? Ele tem uma discussão. Esse livro, ele é um compilado de palestras que ele apresentou num seminário sobre história da antiguidade. Na verdade, é um seminário para pensar qual seria as influências, vamos dizer assim, da historiografia da antiguidade para a formação da historiografia moderna, né? Então, por isso que esse texto dele é um texto que vai focar nessa discussão, né, de como se criou uma tradição de estudos históricos na Grécia, a partir dos estudos do Heródoto e do Tucídides, e como essa tradição ou esse legado foi sendo apropriado pelos historiadores na antiguidade ainda e depois na modernidade. Então essa é a referência do texto que a gente vai trabalhar hoje. Qual é o objetivo desse capítulo do livro do Arnaldo Momigliano? Refletir sobre as principais características da escrita da história de Heródoto e Tucídides, bem como compreender as formas de apropriação do seu legado na antiguidade e na modernidade. Então, o texto ele vai se organizar a partir disso, né? De procurar caracterizar o tipo de história produzida pelo Heródoto e pelo Tucídides e pensar, refletir sobre a apropriação que o legado desses estudos tiveram na antiguidade ainda e na modernidade. E a estrutura do texto, como o texto está dividido, né, em 1, 2, 3 e 4, eu tomei a liberdade de colocar esses titulozinhos porque dá conta do conteúdo de cada uma dessas partes, né, e deixa mais claro para a gente conseguir acompanhar e fazer essa leitura global do texto, né, que é um pouco da discussão que eu tenho feito com vocês aqui, da gente fazer essa leitura para entender como é que está conectado os objetivos do texto com a estrutura de argumentação, né? Então, e as conclusões. Então, para dar conta desse objetivo, né, de compreender as características da escrita da história do Heródoto e do Tucídides e o legado deixado por esses trabalhos desses historiadores gregos, o Arnaldo Momigliano ele dividiu o texto em 5 partes. Então, na primeira parte, ele apresenta um pouco do contexto, né, dos fatores, das condições sociais que contribuíram para a emergência da historiografia grega. Então, ele vai falar um pouco de alguns, vamos dizer assim, historiadores, né, ou intelectuais gregos, vamos dizer assim, que contribuíram para a emergência da historiografia grega propriamente dita, escrita pelo Heródoto e o Tucídides. Então ele vai falar um pouco desse contexto mais geral, né, de emergência da historiografia grega. Depois ele vai se dedicar, na parte 2, em apresentar as características da escrita da história do Heródoto. Na parte 3, ele vai, por sua vez, tratar da escrita da história no Tucídides. Na parte 4, aí ele vai tratar do legado, né, da forma como as características da obra do Tucídides foi sendo apropriada pelos historiadores, tanto na antiguidade quanto na modernidade. E na parte final do texto, ele vai falar um pouco do legado do Heródoto, né? Então, a gente vai perceber a maneira como na antiguidade e no início da modernidade a obra do Tucídides foi muito mais valorizada do que a obra do Heródoto, e a obra do Heródoto, a partir do século XVIII para o século XIX, começou a ser mais valorizada. Na verdade, acabou meio que a obra dos dois sendo apropriada pelos historiadores na modernidade. Então a gente vai entender um pouco como é que ocorreu também esse processo de apropriação, né? Para a gente entender, e aí por isso que essa é uma das grandes questões da aula de hoje, é da gente entender que por que é importante, e isso que é fundamental. Vocês devem se perguntar, mas por que eu estou estudando história? Por que é importante eu conhecer a obra do Heródoto e do Tucídides? Por que eu estou estudando historiografia da antiguidade? Para que isso? É exatamente para a gente entender que as características da obra desses historiadores são importantes porque eles contribuíram para construir a historiografia na modernidade e na contemporaneidade.
entende? Então, nada surge do nada, né? Por exemplo, o tipo de história que a gente produz hoje, as questões, as reflexões, os problemas que nós levantamos hoje, elas de alguma maneira foram levantadas pela historiografia desses autores, entende? Então, é importante a gente entender como e essa é uma das grandes questões da história da historiografia, que é um pouco dessa discussão da gente entender a trajetória da escrita da história, né? De entender as características da historiografia em diferentes momentos, é da gente compreender como o processo de construção historiográfica em cada momento histórico ele vai acontecendo a partir da incorporação das características de períodos anteriores. Por isso que é importante a gente conhecer essa historiografia da antiguidade, de ter essa visão geral, de compreender isso, porque vai ser importante. Porque essa historiografia, principalmente esses dois autores, né, Heródoto e Tucídides, eles vão ser importantes porque eles vão ser apropriados pelos autores romanos, que a gente já estudou, por exemplo, e vai ser apropriado também na modernidade, na Renascença, no século XVIII, no século XIX. Então, é importante a gente compreender essa trajetória, né? Por isso que essa é uma das intenções da discussão da disciplina, né? Fazer com que a gente consiga ter essa visão de conjunto sobre as características da historiografia produzida no Ocidente, né? De uma maneira geral, e aqui a gente entendendo a historiografia grega, né? E aí a gente vai posteriormente na nossa próxima aula, compreender um pouco das características da historiografia cristã, que foi a historiografia produzida no período medieval, e depois o período de transição entre o regime antigo e moderno de historiografia a partir da obra do René Chateaubriand, que são as nossas duas próximas discussões, aí até a gente entrar de vez direto na discussão da modernidade, a partir da emergência do conceito moderno de história, que vai ser a nossa discussão até o final da disciplina. Então, a nossa aula hoje é de entender, e a aula de hoje ela é muito complementar da aula que a gente fez anteriormente, né, com o texto do Joseph Fontana. Algumas questões aqui que eu vou tratar, tanto de características da obra do Heródoto e do Tucídides, já foram meio que tratadas, né, no texto do Joseph Fontana, que vai... Por isso que essa aula tem um caráter complementar de discussão em relação à aula anterior. Então vamos compreender aqui a argumentação do Arnaldo Momigliano a partir desses 5 pontos de estruturação do texto. Então, o primeiro ponto é o contexto de emergência da historiografia grega, né? Então, o Arnaldo Momigliano diz que a distinção do pensamento histórico grego foi a atitude crítica sobre o registro dos acontecimentos. Esse procedimento possibilitou distinguir fatos de fantasias. Então, o primeiro ponto de discussão que ele considera importante para que a historiografia grega se distinguisse, vamos dizer assim, né, apresentasse uma característica específica, uma característica peculiar, foi conseguir construir uma atitude crítica que conseguisse distinguir fatos de fantasia. O que ele quer dizer com isso? Qual foi a atitude crítica que essa historiografia, a partir principalmente das obras do Heródoto e do Tucídides, conseguiram estabelecer uma relação crítica com a tradição mitológica, né? De principalmente conseguir distinguir, né, o que era mitologia, né, o que era fatos, vamos dizer assim, fatos relacionados a uma representação religiosa da realidade, para realmente tratar sobre ações humanas que tinham testemunhos, que tinham a confiabilidade, que você podia verificar, né? O ponto aqui fundamental nesse entre distinguir fatos e fantasias, como o Arnaldo Momigliano diz, seria a capacidade de você verificar a veracidade dos fatos que você está relatando. Você tem condições de fazer isso com as ações humanas, né? Sendo essas ações, nesse período aqui,
aquelas que você conseguiu presenciar de olho visto, ou das pessoas que você conversou que presenciaram aquilo, nesse caso os testemunhos orais, né, que foram os testemunhos mais usados. A... Enquanto que os fatos da mitologia você não tem como verificar isso, né? Então, porque está relacionado a uma crença religiosa, né? Então você não tem, também não há pretensão de se comprovar a veracidade, né? Então, um ponto fundamental aqui da atitude, um elemento que distingue a historiografia grega é exatamente construir um procedimento de distinguir fatos, né, verificáveis de fantasias ou de crenças mitológicas, em que você não tem como verificar, né? Então esse é um primeiro ponto que o Arnaldo Mobigliano ele aponta no texto. Esta atitude surgiu a partir de uma dupla revolução política e filosófica. Então é importante perceber que esse procedimento crítico, vamos dizer assim, ele surgiu a partir de uma determinada condição histórica, de condições sociais que possibilitaram, né, desenvolver essa atitude crítica. Que foram, né, qual foi essa revolução política e filosófica? A importância da lei como a diferenciação entre as sociedades, a crítica à tradição religiosa, que eu já disse anteriormente, e a busca por novos princípios explicativos pautados na dúvida. Então, essas condições, né, até o século V, o século V é o século fundamental, né, de emergência dessa atitude crítica, dessa historiografia que vai ser produzida pelo Heródoto e pelo Tucídides, que é o século de emergência tanto da história, né, dessa historiografia grega, quanto da filosofia também, como uma atividade intelectual relevante que foi desenvolvida pelos gregos. Isso está muito relacionado à organização das cidades-estados e do ambiente das cidades gregas, né? Dessa sociedade que estava se desenvolvendo a partir de uma economia monetária, pelo desenvolvimento de atividades comerciais relacionadas ao mar. E esse ponto aqui é um ponto importante. O registro, né, das regras políticas, né, a partir de leis, foi um aspecto também muito importante desse momento, né, porque antes a legislação ou as regras sociais elas eram muito pautadas na oralidade, na tradição oral. Então, ficava muito difícil você conseguir estabelecer as regras sociais, você tinha alguma dificuldade, vamos dizer assim, porque tudo era muito baseado na oralidade, né? Então, a partir do momento em que você consegue inscrever essas regras sociais, as leis, né, num formato escrito, você consegue organizar melhor o ambiente social, né, e político. E essa foi uma característica muito importante da emergência, né, dessa atitude crítica, né, em relação à tradição. A própria crítica à tradição religiosa, é que a gente está falando principalmente de conseguir construir um corpus de conhecimento em que você conseguisse pensar de maneira independente a mitologia, né? Então, aqui a questão não era negar a mitologia, isso é um ponto importante. A mitologia sempre foi uma referência para esses estudiosos, né? Tanto aqueles que se dedicavam à história quanto à filosofia. A grande questão aqui e a preocupação era de conseguir construir uma perspectiva de conhecimento em que você tivesse a dúvida como um elemento fundamental e não necessariamente a crença, né? Então, a dúvida e o exercício da razão vai ser um dos aspectos fundamentais desse ambiente, né, do século V, que vai ser um ambiente que vai desenvolver, sobretudo, as questões de cidadania, de participação política no espaço público, porque vai ser, e a gente pegando o caso, especificamente o caso de Atenas, vai ser o momento de desenvolvimento da democracia grega, né? Então, a democracia no sentido do exercício público do direito do cidadão participar da política. Então, esse ambiente social
vai ser um ambiente que vai favorecer essa atitude crítica de procurar distinguir os fatos da fantasia, ou distinguir os fatos, os acontecimentos históricos dos acontecimentos mitológicos. É importante também, e aí vale ressaltar, que quando a gente está falando desse ambiente aqui, que é o ambiente do século V, do que se construiu, do que a gente chama de democracia grega, em Atenas sobretudo, é importante entender que essa democracia, ela era uma democracia restrita, né? Então, o que era a cidadania nesse momento? A cidadania, ela estava restrita a homens, né? Aos homens que eram filhos de pai e mãe ateniense. Então, quando a gente está falando aqui de cidadania, e é importante a maneira como ela se desenvolveu, né? No sentido de construir essa perspectiva crítica em relação ao espaço público, à participação política, né? A discussão na ágora, né? Na praça pública, da maneira como o indivíduo poderia participar e decidir os rumos da sociedade. Essa é uma perspectiva fundamental para a construção do conhecimento histórico e filosófico desse momento. Mas isso não era amplo, né? Esse estatuto da cidadania, essa participação política, ela não era ampla, ela era restrita. Se a gente for pensar, por exemplo, que no século V, se não me engano, foi o Joseph Fontana quem trouxe esse dado, ou o Momigliano, agora eu não me lembro muito bem. Mas para vocês terem uma ideia de proporção, se a Atenas do século V tinha 150 mil habitantes, quem efetivamente participava da política eram 30 mil indivíduos, ou 30 mil homens. Então, para vocês terem uma ideia de proporção, né? Então, essa democracia, ela era uma democracia restrita, né? Ela tinha uma participação restrita, mas ela contribuiu para se avançar na discussão sobre a produção dos conhecimentos do ponto de vista histórico e científico, né? Então, quando a gente fala de democracia na Grécia, ou democracia antiga em Atenas, é importante a gente entender o que se entendia, né, enquanto democracia, que é totalmente diferente do conceito moderno de democracia, que é um conceito mais amplo, que vai surgir principalmente a partir da Revolução Francesa, que é pensar de fato a inclusão do povo, agora entendido como a maioria da população na decisão dos processos políticos, né? Então, o conceito antigo e o conceito moderno de democracia tem distinções, né? Que basicamente hoje o que a gente entende como democracia está muito mais pautado nesse conceito moderno que surgiu com a Revolução Francesa, né? De pensar que todos os cidadãos podem participar do processo político, né? Pelo menos formalmente. Gente, deixa eu ligar aqui o meu... Rapidinho, deixa eu ligar aqui minha bateria. Pronto, voltei. Então, essas foram algumas das condições que possibilitaram, né, a emergência dessa atitude crítica em relação ao conhecimento histórico, né? O Arnaldo Momigliano, ele cita principalmente dois intelectuais gregos importantes que contribuíram para essa crítica, né, essa atitude crítica. O primeiro que ele cita é o Xenófanes, né, que foi o primeiro a questionar a tradição mitológica sobre os deuses e a sua influência na escrita da história. Então, o Xenófanes, ele não foi necessariamente um historiador, ele não se preocupou necessariamente em escrever a história, mas ele foi importante porque ele estava nesse ambiente de discussão, de renovação, vamos dizer assim, intelectual, nesse momento na Grécia, e ele vai ser um daqueles primeiros a questionar essa tradição mitológica, né? De entender a influência dos deuses na história. Então, um dos aspectos importantes da historiografia grega desse momento é conseguir distinguir, né, o que é o conhecimento histórico, que procura entender as ações humanas no tempo, e o que é o conhecimento mitológico, o que é a tradição mitológica, né? São dois campos diferentes, né, de compreensão sobre a sociedade. Então,
o Xenófanes ele vai ser um desses autores que vai contribuir para se fazer essa crítica e essa distinção. E o Arnaldo Momigliano ele cita esse intelectual grego, Xenófanes, e depois ele cita o Eucateu. Então o Eucateu, sim, já vai ser um outro intelectual que já vai se dedicar à história, né? E ele foi o primeiro a fazer a revisão da tradição histórica grega ao estabelecer um critério objetivo de distinção entre os fatos e as fantasias, né? Então, o Eucateu vai ser aquele primeiro historiador, vamos dizer assim, antes de Heródoto e Tucídides, e que, por exemplo, o Heródoto vai ser aquele que vai mais dialogar com o trabalho do Eucateu, muito mais do que o Tucídides. O Eucateu vai ser o primeiro a fazer essa revisão da tradição histórica grega, né? E ele vai fazer isso principalmente da seguinte forma. Segundo o Arnaldo Momigliano, este critério foi que ele criou, né, de conseguir distinguir fatos de fantasias, né, ou de distinguir as ações humanas das ações mitológicas, né, daquilo que era atribuído à mitologia. Esse critério foi voltar-se para as evidências estrangeiras e comparar a tradição grega e não grega. E, em função disso, identificar as fragilidades da tradição grega. Então, um elemento muito importante, e isso é muito, muito legal na discussão do Arnaldo Momigliano, como foi que o Eucateu conseguiu, por exemplo, perceber as fragilidades da narrativa mitológica no que diz respeito a você verificar, né, se aqueles fatos narrados pela tradição, eles efetivamente aconteceram. Foi comparar com a história de outras sociedades não gregas. Então, foi comparar com a história egípcia, foi comparar com a história mesopotâmica, entende? Então, a partir dessa comparação, ele foi percebendo como é que essa história grega, que era produzida ainda com muita influência da tradição mitológica, ela era bastante frágil no que diz respeito à verificabilidade, né? A confiabilidade da narrativa no que diz respeito às ações humanas, né? Porque essa narrativa anterior, né, ela era muito pautada na influência ou na ação dos deuses, né, na narrativa histórica. A crítica de Eucateu procurou atribuir aos homens as ações antes associadas aos deuses pela tradição. Então, isso daqui já é um aspecto que vai ser muito importante, porque vai ser incorporado e vai ser um parâmetro fundamental do trabalho do Heródoto e do Tucídides. A grande contribuição de Eucateu foi, a partir da comparação entre diferentes tradições históricas, conseguir fazer uma revisão da historiografia grega. Então, esse procedimento de comparar a escrita da história das sociedades gregas, né, sobretudo a ateniense, e as sociedades não gregas, foi muito importante para o Eucateu conseguir perceber as inconsistências da narrativa histórica que era baseada na tradição mitológica. Então, esse contexto anterior ao Heródoto e Tucídides é muito importante porque vai contribuir muito para o tipo de história que eles vão produzir, né? Então, que vai emergir dessas condições e a partir das contribuições desses intelectuais que produziam, que estavam refletindo antes deles, né? E aqui, nesse caso, o Arnaldo Momigliano cita o Xenófanes e o Eucateu. Então aí a gente entra para a segunda parte da discussão do texto, que já é a discussão específica do Heródoto. Esse é o segundo ponto de argumentação do Arnaldo Momigliano. Ele diz o seguinte, o Arnaldo: o sucessor de Eucateu foi o Heródoto, cuja preocupação estava no caráter efêmero das ações humanas que precisavam ser registradas para não cair no esquecimento. Então lembro, esse era um dos grandes propósitos da escrita da história do Heródoto. E essa característica já foi dita pelo Joseph Fontana anteriormente no texto que a gente trabalhou na aula passada. Uma preocupação do Heródoto era de produzir a história, de registrar os acontecimentos históricos para que eles não caíssem no esquecimento, né? De construir uma memória sobre os acontecimentos históricos, né? De fazer com que isso se perpetuasse no tempo, por conta de essa ser uma preocupação bastante grande dos gregos, né? De refletir sobre o caráter efêmero das ações humanas, né? Então, os acontecimentos históricos, eles
vamos dizer assim, eles têm um caráter de transitoriedade, né? A lembrança sobre eles se dissipa rapidamente, então por isso que é importante construir um conhecimento que consiga fazer com que esses fatos não caiam no esquecimento e se construa uma memória sobre eles. Então essa é uma preocupação bastante grande da obra do Heródoto. Heródoto assumiu a responsabilidade de registrar acontecimentos e tradições que não tinham sido analisados pela história escrita. Isso é um aspecto muito importante também. O Heródoto ele teve uma preocupação muito grande de registrar os fatos e os acontecimentos que ainda não tinham sido registrados pela história escrita, né? Que ainda estavam muito restritos à tradição oral. E como a tradição oral ela é importante, né, para a transmissão de determinados conhecimentos, mas ela também é muito volátil, né, porque também a memória e a própria oralidade ela é muito mutante, ela se modifica muito. Então, com a escrita, né, você tem uma capacidade maior, você tem um registro muito mais regular, né, você tem a possibilidade de consultar o texto escrito a partir de uma determinada versão, né? E aí construir, a partir desse texto escrito, outras versões. O que é muito mais difícil com a tradição oral, né? Então, uma grande preocupação dele também foi registrar os fatos e os acontecimentos que ainda não tinham sido registrados pela história escrita, que ainda estavam na tradição oral. Isso não quer dizer, gente, que como a gente vai ver mais à frente, que a tradição oral não fosse valorizada. Ela era profundamente... Nesse momento da escrita, tanto do Heródoto e do Tucídides, a tradição oral era profundamente valorizada. Se a gente for pensar, por exemplo, que boa parte da poesia, só para a gente ficar num exemplo, boa parte da poesia que foi escrita nesse momento na Grécia, ela era uma poesia, até mesmo teatro, obviamente, né, as tragédias, as comédias, enfim, elas eram escritas para serem declamadas no espaço público, né? Então, a poesia, ela era uma poesia escrita para ser declamada no espaço público. Ela era uma poesia para ser oralizada, né? Para ser declamada. Por conta disso, essa era uma característica da cultura grega deste momento, né? De que a arte, a cultura, ela deveria ser oralizada, ela deveria ocupar o espaço público. Então, a tradição oral é uma tradição muito importante e os testemunhos orais, como a gente vai ver, foram muito utilizados, foram fundamentais para a escrita da história, tanto do Heródoto quanto do Tucídides. Quando existia mais de uma versão para um acontecimento, Heródoto indicava claramente as versões existentes. Então, essa também é uma característica da escrita do Heródoto. Quando ele estava narrando um determinado acontecimento e aquele acontecimento tinha mais de uma versão, o Heródoto geralmente apresentava essas versões sobre o acontecimento. Então ele tinha muito essa preocupação de mostrar que um acontecimento tinha mais de uma versão, né? Então, se ele estava tratando sobre uma batalha da guerra dos persas com os gregos, e ele tinha, no processo de pesquisa, entrado em contato com versões, com mais de uma versão sobre, por exemplo, uma batalha, ele apresentava na escrita dele essas duas versões. Então, isso é uma coisa também que é interessante da característica da obra do Heródoto, né? De procurar apresentar mais de uma versão sobre os fatos, quando existiam mais de uma versão, né, sobre determinado acontecimento. Nesse aspecto, Heródoto avançou em dois princípios em relação ao Hecateu, né? Aquele intelectual grego que a gente tratou anteriormente. Então, qual foi os dois aspectos, dois princípios em que o Heródoto ele avança em relação à obra do Hecateu? Um primeiro ponto, a prioridade é registrar e não criticar. Então, o Heródoto tinha uma preocupação muito grande na escrita da história dele de registrar, né? De criar o registro, de narrar sem apresentar necessariamente as impressões, embora, obviamente, ele apresentasse. Mas ele tinha uma preocupação muito grande de não emitir julgamentos sobre os fatos que ele estava narrando. Ele tinha uma preocupação muito mais de narrar os fatos do que julgar esses fatos, né? Do que apresentar uma visão sobre esses fatos. Embora
a própria narrativa presente isso, né? Mas ele tinha uma preocupação muito grande de, principalmente, de registrar do que de criticar. E o outro aspecto é a separação entre o que ele viu e o que ele ouviu. Isso é uma característica muito interessante da obra do Heródoto. Ele utilizou na escrita dele, né, os fatos que ele mesmo viu, né, de próprios olhos, que ele vivenciou, que ele presenciou, e ele também trabalhou com os relatos daquelas pessoas que viram, né, esses acontecimentos. Então, que ele vai, obviamente, conversar e ouvir essas outras versões, esses outros testemunhos, né? Então, há uma clara distinção entre o que ele viu, né? Ele presenciou e aquilo que ele ouviu a partir do relato de outras pessoas. Então, essa é uma coisa que ele vai deixar bastante claro na narrativa dele. É aquilo que ele presenciou e aquilo que ele ouviu a partir de terceiros. Então, isso também é uma... essa é uma preocupação dele demonstrar quais são as fontes de informação que ele utiliza na escrita dele, né? Então, perceba, olha, essa preocupação do exercício crítico em relação às fontes, percebam, essa é uma atitude que já vem desde os gregos. Por exemplo, hoje é um elemento fundamental do nosso trabalho. Essa questão essa reflexão sobre a natureza das informações, a maneira como elas são trabalhadas, que é um elemento fundamental do nosso ofício enquanto historiadores e historiadoras, já é um exercício crítico que vem desde a antiguidade, né? Desde a historiografia grega. O Heródoto tinha como traço marcante da sua escrita demarcar a probidade, a confiança da informação. Então, ele fazia questão de apontar se aquela fonte de informação era confiável, né? Então, ele fazia questão de demarcar a probidade da informação, né? A confiança, né? Se aquela versão ou aquele testemunho era confiável ou não. Isso também é uma questão que é muito característica da obra dele, né? De procurar deixar bastante claro as fontes que ele considerava confiáveis ou não. Então, ele obviamente recolhia, registrava, né, esses relatos, esses testemunhos, e aquilo que parecia mais verídico para ele fazia questão de deixar claro na escrita dele os testemunhos que ele considerava mais verídicos dos que ele não considerava tão verídicos, mas que eram importantes de conhecer, né? A investigação de Heródoto busca conhecer, né, o conhecido, que é o grego, e o desconhecido, não grego. Essa é uma característica também bastante fundamental da obra do Heródoto. Lembrem, no texto anterior, o Joseph Fontana afirmou que o principal acontecimento da história grega que vai ser objeto de reflexão da obra do Heródoto, Histórias, é a guerra dos gregos contra os persas, né? Então, as chamadas guerras médicas, porque os gregos chamavam os gregos de povos medos, então por isso por guerras médicas, o Heródoto vai procurar conhecer e refletir sobre a história desse conflito bélico, né? Da guerra dos persas contra os gregos, e ele vai procurar compreender, ao narrar essa guerra que aconteceu entre os gregos e um povo estrangeiro, né? Ele vai procurar conhecer tanto, obviamente, os processos da guerra que aconteceram na própria Grécia, mas os que aconteceram na Pérsia. E para falar sobre a Pérsia, ele vai tratar desse mundo não grego. Essa é uma característica muito interessante da obra do Heródoto. Ele não se restringe a tratar sobre a sociedade e a história grega, tão somente, né? Mas também de tratar sobre a sociedade e a história dos não gregos, né? Tendo em vista aqui que ele está registrando, analisando um conflito que aconteceu entre gregos e não gregos, entre gregos e persas. Então, essa também vai ser uma característica dele, de conhecer o conhecido, né? Conhecer a cultura grega, conhecer a sociedade grega nesse momento de guerra, e conhecer o desconhecido, que é o não grego, conhecer as sociedades não gregas. Isso também vai ser uma característica muito importante, que vai essa preocupação
de conhecer o grego e o não grego, a gente vai perceber de como isso vai ser valorizado mais à frente na modernidade. Aliar a pesquisa e a crítica da documentação, ao aliar a pesquisa e a crítica à documentação, Heródoto ampliou os horizontes da investigação histórica para estudar a maior parte do mundo conhecido dos gregos. Então, uma preocupação do Heródoto era de pensar o tipo de relato ou de testemunho que ele trabalha, de ter essa preocupação em entender quais relatos seriam mais verídicos e os que seriam menos verídicos. Toda essa preocupação crítica em relação aos testemunhos vai ser um aspecto muito importante do tipo de história que ele escreveu, que procurou tratar da maior parte do mundo conhecido pelos gregos naquele momento, né? E aí tendo foco, sobretudo, em relação à Pérsia, que foi a sociedade com a qual os gregos entraram em conflito bélico, em guerra, né? Então, essa é uma característica bastante marcante do trabalho do Heródoto. Na época do Heródoto, os registros escritos não eram tão acessíveis ou não existiam. Então, isso também é um aspecto importante. A obra do Heródoto, ela vai ser muito pautada nos testemunhos orais, como a gente viu, que foi uma característica apontada pelo Joseph Fontana e que é reforçado aqui pelo Arnaldo Momigliano. A obra do Heródoto ele se pautou em em poucos documentos escritos, até porque nesse momento não se tinha tantos registros escritos, né? Então, essa também é uma característica que também vai ser uma característica da obra do Tucídides também, né? Trabalhar muito mais com testemunhos orais do que com documentos escritos. Eu trago aqui uma citação do Arnaldo que diz o seguinte, do Arnaldo Momigliano, que diz o seguinte: Heródoto optou por construir sua história fundamentando-se em evidência oral e que seu próprio método repousa neste tipo de evidência e não na documentação escrita. Então essa também é uma característica do tipo de história que foi escrita pelo Heródoto. Então, a partir dessas características da obra do Heródoto, a gente passa para a terceira parte do texto, para o terceiro aspecto de argumentação do Arnaldo Momigliano, que vai tratar sobre a escrita da história do Tucídides, né? Que foi um historiador, vamos dizer assim, contemporâneo, né? do Heródoto. Na verdade, o Heródoto, como a gente viu no texto anterior, era 25 anos mais velho do que o Tucídides, né? Então, eles eram contemporâneos, mas o Heródoto era um pouco mais velho, né, do que o Tucídides. A contribuição de Heródoto foi reconhecida por seus contemporâneos, como Sófocles e Aristófanes. Sófocles e Aristófanes foram dois grandes dramaturgos gregos, né? E eles reconheceram as qualidades, né? Enquanto contemporâneos, enquanto sujeitos que viveram, né, a mesma época, o mesmo momento histórico do Heródoto, eles reconheceram, né, as qualidades do trabalho do Heródoto, e o trabalho do Heródoto também foi reconhecido por aqueles que vieram depois, como o Cícero, né? Lembrem que o Cícero é um historiador da historiografia grega, né, da historiografia romana. Ele também foi, o trabalho do Heródoto também foi reconhecido pelo Cícero, que o considerou como o pai da história. Como aquele que deu origem ao conhecimento histórico. Isso é uma ideia bastante equivocada, no sentido de pensar que, de atribuir como a gente já viu aqui, não existe um sujeito que criou as características, né, que criou a historiografia grega do nada, vamos dizer assim, né? Essa historiografia, as características dela, a atitude crítica dela na verificação dos fatos aconteceu a partir de um contexto histórico, a partir de diferentes contribuições que foram sendo incorporadas e que foram sendo trabalhadas pelos estudos do Heródoto e do Tucídides. Então, geralmente é atribuído ao Heródoto, né, essa qualidade ou essa condição de pai da história, né? Então, aqui não... a discussão que a gente trabalha aqui não existe isso, mas isso
de ser pai, ou o fundador, ou aquele que conseguiu, vamos dizer assim, a partir do seu gênio, fundar as características da historiografia grega, por exemplo. Não é com essa perspectiva que a gente trabalha, embora essa fosse uma perspectiva utilizada na antiguidade, né? Então, para a gente entender esse aspecto de reconhecimento da obra do Heródoto, por, ainda na antiguidade, então, ele, por exemplo, pelo Cícero, foi considerado o pai da história, em função do reconhecimento das qualidades da sua obra histórica, né? No entanto, construiu-se a reputação do Heródoto, né? Isso é um aspecto interessante, que vai ser um elemento que vai ser importante para entender o modo como a obra do Heródoto vai ser menos valorizada, né? Tanto na antiguidade quanto no início da modernidade, se comparado com a obra do Tucídides. Embora o Heródoto a obra dele tenha sido reconhecida, de maneira paralela também se construiu a reputação de um historiador pouco veraz, ou pouco verídico, pouco verdadeiro, pois havia aqueles que apreciavam mais o seu estilo do que a sua confiabilidade. Então, acabou se criando a reputação de que o Heródoto seria um historiador pouco confiável, de que a obra dele seria pouco confiável. E isso está relacionado a ele trabalhar com mais de uma versão sobre um determinado acontecimento. Então, isso é um aspecto curioso do tipo de recepção, né, que vai ter a obra do Heródoto, de que ele seria menos confiável, né? As análises dele seriam menos confiáveis. E isso vai ser importante para entender como que a obra dele vai ser apropriada, vai ser desvalorizada, vamos dizer assim, né? Vai ser pouco visitada na antiguidade, no início da modernidade, e depois ela vai ser muito mais valorizada a partir do século XVIII e do século XIX, né? Então, essa vai ser um pouco da discussão que a gente vai ver, né? Vai presenciar mais à frente na discussão, mas que é interessante, é curioso como se criou essa reputação de que a obra do Heródoto seria menos confiável. A hostilidade contra Heródoto tem uma importante contribuição de Tucídides, assim como as características da sua escrita da história. É interessante que essa reputação que se criou de que a obra do Heródoto seria pouco confiável tem muita influência das críticas que o Tucídides fez à obra do Heródoto. Então, é interessante como essa, vamos dizer assim, hostilidade contra a obra do Heródoto, né, essa dúvida, essa desconfiança em relação à obra dele, teve uma contribuição muito importante das críticas, das próprias críticas que o Tucídides fez à obra do Heródoto. Então, Tucídides produziu uma história política focada em Atenas e voltada para o tempo presente. Então, essa vai ser uma característica muito importante do trabalho do Tucídides. Então, lembrem, se a obra do Heródoto ela procurou se focar principalmente em entender a história da guerra, né, das guerras médicas, das guerras dos gregos contra os persas, né, e de procurar entender a relação entre esses povos, né, dele procurar explicar tanto a sociedade grega, mas também a sociedade não grega, o Tucídides ele já vai pro oposto. Ele vai procurar analisar, e aí lembrem do texto do Joseph Fontana, a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta, né? Então, e que foi uma guerra que o próprio Tucídides participou, né? Então foi um evento muito próximo, né, da história, um evento contemporâneo, um evento em que o próprio Tucídides vivenciou. Então, o Heródoto, o Tucídides, ele vai partir de pensar a história grega, né, principalmente. Então, ele tem um foco mais localista, tem um foco mais pautado na sociedade grega. E principalmente também relacionado ao tempo presente, quer dizer, o tempo mais próximo dele, né? O tempo mais contemporâneo. Então, essa também vai ser uma outra característica da obra do Tucídides, em contraposição à obra do Heródoto, porque o Heródoto, embora também tenha
vivenciado a guerra dos gregos contra os persas, mas ele também vai procurar entender muito mais a origem e o passado desse conflito, né? Então ele faz esse movimento do presente para o passado, mas ele procura também analisar muito o passado. Enquanto que o Tucídides ele faz esse movimento do passado, do presente para o passado, mas ele procura muito se pautar no presente. E a gente vai perceber que essa é uma característica da escrita do Tucídides. Então, o Arnaldo Bombigliano diz o seguinte, ele afirma: o passado era apenas o início da situação política que existia no presente. E o presente era a base para a compreensão do passado. Essa vai ser uma dimensão, uma característica muito forte da obra do Tucídides. A centralidade do presente, na perspectiva do Tucídides, estava relacionada ao pressuposto de que apenas no presente encontrava-se disponível a informação confiável. Então, o Tucídides ele vai fazer uma história muito mais pautada no passado presente, no passado recente, né? Ou na história contemporânea, aquela que ainda estava sendo vivenciada por ele, porque ele considerava que as informações mais confiáveis estavam exatamente relacionadas a essa história mais recente, né? A esse passado mais recente. E essa vai ser também uma característica da obra dele. E isso está muito pautado num pressuposto de discussões que a gente já viu anteriormente sobre o caráter imutável da natureza humana. Porque essa é um pressuposto, um ponto de análise do Tucídides de considerar que a natureza humana ela não se modificava com o passar do tempo. Então, se os homens eles tendem a ter comportamentos parecidos ou similares com o passar do tempo, então é muito mais fácil a gente compreender esses comportamentos partindo do presente, né? Porque é aquilo que a gente tem um acesso de informações mais confiáveis, né? Então, essa história do Tucídides estava muito pautado nessa compreensão sobre a natureza humana, né? E como a gente sabe, essa é uma compreensão que era muito cultivada, era muito desenvolvida por esses historiadores da antiguidade. Mas a gente sabe que a natureza humana, os comportamentos humanos, eles se modificam, né, com o passar do tempo e eles estão necessariamente pautados, são construídos de acordo com o contexto histórico. Então, não existe, obviamente, a ideia de um caráter imutável da natureza humana, né? A natureza humana ela se modifica com o passar do tempo, mas essa compreensão, né, desse caráter imutável da natureza humana era uma característica do tipo de história que o Tucídides escrevia, e por isso que ele valorizava muito mais partir da história recente para o passado, né, de partir do presente para o passado, porque o presente é a dimensão mais conhecida, é aquilo que você tem o acesso, porque você está vivenciando, né? Então, para ele, sempre pensar o passado sempre partia do presente, partia sempre daquilo que estava sendo vivenciado no presente para pensar o passado. Deste modo, o Tucídides privilegiava na sua análise os acontecimentos políticos. Então, não raro, né? Não é coincidência de que essa preocupação com o presente e pensar o passado a partir do presente, o Tucídides ele privilegiasse nas suas análises a história política, sobretudo os acontecimentos políticos. Enquanto que, por exemplo, o Heródoto ele também estava preocupado com os aspectos políticos, mas ele também estava preocupado com aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos culturais, que, por exemplo, o Tucídides não estava tão preocupado. Tucídides não questionava a ideia de que a tradição oral era mais importante do que a tradição escrita. Como eu falei para vocês anteriormente, tanto o Heródoto quanto o Tucídides, eles não questionavam a importância, né, da tradição oral. Porque essa tradição era muito forte no período deles. Também o acesso à documentação escrita era muito escassa. Então, tanto a obra do Heródoto quanto a obra do Tucídides, elas foram construídas a partir de testemunhos orais. Então essa é uma característica comum à obra deles dois.
continuando a discussão, no entanto, Tucídides se distanciava de dois modos de Heródoto. Então, vamos entender quais dois aspectos são importantes para distinguir, né, o tipo de atitude crítica do Tucídides em relação à obra do Heródoto. Um ponto. Tucídides sempre assumia a responsabilidade pelo que registrava. Esse é um ponto. O outro ponto. Raramente o Tucídides indicava a fonte de suas informações. Então, enquanto que o Heródoto tinha muita preocupação em demonstrar a fonte das informações e quais informações seriam mais confiáveis ou não, o Tucídides ele não tinha essa preocupação de apresentar a fonte das informações, porque ele considerava que podia pedir um voto de confiança aos seus leitores. Então, percebam, essa também é uma diferença entre a obra deles dois, né? Enquanto o Heródoto tinha uma preocupação em apresentar as fontes de informação com as quais ele trabalhava, o Tucídides não tinha tanto essa preocupação. Tucídides utilizou-se de maneira escassa da documentação escrita, como eu havia dito para vocês, e da mesma forma que o Heródoto, os estudos dele se pautaram muito mais na utilização da tradição oral. Eu trago aqui uma citaçãozinha do Momigliano, falando um pouco da obra do Tucídides. Tucídides não descreve o passado como descreve o presente. O que nos parece o método mais seguro da pesquisa histórica é para Tucídides apenas o segundo melhor. Aquele que pode substituir a observação direta quando o conhecimento seguro... Tá errado aqui escrito, não é segundo, vou arrumar depois. O conhecimento seguro e detalhado é impossível. O passado, para Tucídides, não é interessante ou significativo em si mesmo. É apenas o prelúdio do presente. Então, a obra do Tucídides procura analisar o passado, principalmente no que esse passado tem para contribuir, para ajudar a entender o presente. Porque para ele é muito mais importante entender o presente do que entender o passado por si mesmo, né? Então, essa vai ser uma característica muito importante da obra do Tucídides, né? De fazer uma história contemporânea muito preocupada em entender o presente e de analisar o passado no que ele pode contribuir para entender o presente. Aí, a partir disso, a gente chega ao quarto ponto de argumentação, que aí a gente vai passar. A gente já entendeu um pouco das características, né? Tanto da obra do Tucídides quanto do Heródoto, né? Agora, os dois pontos de discussão do texto, os dois próximos pontos, vai ser pensar na maneira como foi apropriado o legado, tanto do Tucídides quanto do Heródoto, pelos momentos históricos posteriores, né? A escrita deles. Segundo Momigliano, é difícil precisar a recepção de Tucídides por seus sucessores imediatos no século IV. Então, ele diz que é meio difícil conseguir entender, né, caracterizar em linhas gerais como é que foi realizada essa recepção, né, como é que foi considerada, né, a obra do Tucídides pelos seus sucessores, por aqueles historiadores que vieram depois dele. Esses sucessores, esses historiadores que vieram depois do Tucídides, não ficaram interessados na concepção de história contemporânea pautada no caráter imutável da natureza humana, que era uma característica da obra do Tucídides, pois tinham preferência em considerar a história uma lição de comportamento. Então, esses historiadores que vieram depois do Tucídides, eles estavam muito mais preocupados em entender a história como o registro de comportamentos exemplares, né? De conseguir entender o passado como um momento ou registro das ações humanas que são exemplares e que podem ser imitadas ou que podem servir de orientação para o presente, né? Que é aquela discussão que a gente viu no nosso primeiro texto e tal, e que vai ser uma característica da história antiga também, né? Da concepção de história antiga, que ficou conhecida a partir da obra do Cícero como História Magistra Vitae, né? Então, que essa também é uma característica da história produzida na Antiguidade, de pensar o passado e, por isso, ter a expectativa em relação ao passado como
o espaço social e cultural, esse momento em que você pode recolher, você pode registrar os acontecimentos e os comportamentos exemplares que possam servir de referência para o tempo presente e que possam ser imitados, né? No que eles tiverem, no que eles forem proveitosos e forem exemplares, e também daquilo que pode ser referência para não ser imitado, né? Daquilo que foi considerado como deplorável ou que era reprovável também servir para não ser imitado, né? Então, esses historiadores que vieram depois do Tucídides estavam muito preocupados em entender a história como essa lição de comportamento do que necessariamente uma história contemporânea, né? Que era uma discussão do Tucídides. No entanto, esses historiadores que vieram depois do Tucídides nunca duvidaram da sua confiabilidade. Da confiabilidade dos estudos do Tucídides, ele permanecia como um modelo de historiador verídico. Então, percebam, essa vai ser uma característica da recepção da obra do Tucídides. Em nenhum momento os historiadores que vieram depois do Tucídides questionaram a veracidade ou a confiabilidade das suas análises históricas, coisa que foi feita com o Heródoto, né? Neste momento, né? Aqui a gente ainda está pensando a antiguidade, né? O momento que veio logo depois, né? Da obra desses autores. Então, um primeiro momento, vamos dizer assim, da recepção da obra desses historiadores gregos, do Tucídides e do Heródoto, o Tucídides gozou muito mais do reconhecimento e da confiabilidade de que as suas análises seriam verídicas se comparado com Heródoto. Trago uma citação do Momigliano que diz o seguinte: a realização mais importante de Tucídides foi ter convencido os seus sucessores de que a história é a história política. Então, essa vai ser uma característica muito importante dos estudos históricos que vão ser desenvolvidos depois do Tucídides e do Heródoto. A história relevante, a história significativa a ser escrita é fundamentalmente uma história política. E essa foi a característica marcante da história escrita pelo Tucídides. E que ela vai ser apropriada pelos historiadores posteriores. A gente vai ver isso, vai ficar bastante claro, principalmente na historiografia romana, que é o que a gente já trabalhou anteriormente. O estilo de escrita do Tucídides foi muito criticado nos séculos posteriores, e por isso tornou-se referência na vida literária romana do tempo de Salustio e Cícero. O estilo de escrita do Tucídides foi muito criticado, a maneira como ele escrevia, né? A forma, mas o conteúdo, a abordagem dele não. Então, de qualquer forma, os estudos dele se tornaram referência, por exemplo, na historiografia romana. Por exemplo, ele foi lido e debatido pelo Salustio, pelo Cícero, por exemplo, né? Embora eles não concordassem com o estilo de escrita dele, mas eles incorporaram boa parte das abordagens que ele tinha, principalmente em relação à valorização de uma história política. E isso é um aspecto bastante importante, né? Porque a gente vai perceber como isso vai sendo perpetuado, vai sendo repassado com o passar do tempo. Os historiadores romanos tinham dificuldade em combinar história militar com a descrição de terras e costumes estrangeiros no estilo de Heródoto. Então, esse momento, tanto as contribuições do Heródoto quanto as contribuições do Tucídides, elas foram incorporadas, né, pelos historiadores romanos, aqueles historiadores que a gente viu na aula passada. O Salustio, o Políbio, o Tito Livio, o Tácito, todos esses autores, eles leram, né, o Heródoto e o Tucídides, e acabaram incorporando muito mais as contribuições do Tucídides do que a do Heródoto, porque era muito mais fácil fazer uma história política do que fazer essa história que o Heródoto fazia, né, que era uma história que procurava tratar dos aspectos políticos, mas também tratar de aspectos sociais, de aspectos culturais, de aspectos econômicos. Então, por isso que o Heródoto, o Tucídides, foi muito mais incorporado e as suas
perspectivas foram muito mais desenvolvidas pelos outros historiadores, e aqui nesse caso os historiadores romanos, do que o Heródoto. Assim, a história política nos moldes de Tucídides continuou sendo o modelo por excelência dos historiadores antigos, e nesse caso aqui a gente está falando principalmente dos historiadores romanos. A utilização da etnografia, da biografia, da religião, da economia, da arte permaneceram marginais nos estudos históricos. Então, essa preponderância da perspectiva da história política acabou, de alguma maneira, secundarizando as outras abordagens, né? Essas outras preocupações relacionadas à escrita da história, que se utilizassem da etnografia, da biografia, da economia, por exemplo. A tendência da história política ganhou maior autoridade nos trabalhos do Políbio. Então, nessa antiguidade romana, na historiografia romana, o Políbio vai ser aquele que vai se apropriar principalmente da obra do Tucídides. Lembrem, o Políbio, né, na aula passada, ele vai ser aquele historiador que vai estar na transição entre a historiografia grega e a historiografia romana. Lembrem, os historiadores que estão nessa transição o Políbio e o Plutarco, né? O Políbio vai ser, vamos dizer assim, o herdeiro fundamental da obra do Tucídides, né, na historiografia romana. Então, ele vai ser aquele que vai desenvolver essa história política nos moldes da obra do Tucídides no período romano. Lembrem que o Tucídides ele era aquele historiador que procurou tratar sobre, né, o período do domínio, né, romano no mundo antigo, né, o momento de domínio, de expansão política, militar e econômica do Império Romano. Então, desenvolver essa dimensão política foi uma questão bastante interessante, né, para o momento histórico em que o Políbio estava desenvolvendo a sua obra, e ele, vamos dizer assim, tinha como referência fundamental a obra do Tucídides. Políbio incorporou os fundamentos da escrita da história de Tucídides, como eu disse há pouco, e teve um papel decisivo em convencer os romanos de que a história relevante era a história política. Então, o Políbio foi o sujeito responsável por fazer com que a dimensão da história política desenvolvida pelo Tucídides fosse incorporada e legitimada pelos historiadores romanos. Nesse sentido, o Arnoldo Mumigliano diz o seguinte: nas próximas gerações de historiadores romanos que leram Políbio, aderiram a um ideal restrito de história política. Nós encontramos em Salúcio tanto quanto em Lívio e Tácito. Então, lembrem, aquela discussão que a gente viu na aula passada, é interessante porque essas discussões elas se complementam, né? Por isso que eu gosto de trabalhar esses textos juntos, porque elas trazem discussões complementares. Para a gente entender um pouco como é que vai se dar essa relação entre a historiografia grega e a historiografia romana. Nesse período posterior à historiografia grega, a obra do Tucídides vai ser muito mais valorizada do que a obra do Heródoto, né? E como é que essa valorização vai ficar explicitada? Na valorização, na abordagem da história política, em se desenvolver muito mais uma história política do que uma história social, econômica, cultural, vamos dizer assim, que foi uma característica da obra do Heródoto, né? E o Políbio vai ser aquele que vai, na historiografia grega, vai fazer com que essa perspectiva da história política do Tucídides seja legitimada e seja apropriada pelos historiadores romanos. E aí a gente está, esses historiadores romanos, o Salúcio, o Tito Livio e o Tácito. Lembrem que foram historiadores que a gente estudou na aula passada, né? Então, o Salúcio, que foi aquele historiador que escreveu durante a República e tinha uma perspectiva crítica em relação à história republicana, principalmente de criticar a aristocracia senatorial, a aristocracia que exercia o poder no Senado. O Tito Livio, que vai ser aquele historiador que vai
ser o primeiro historiador a produzir no período do Império, e que vai ter uma perspectiva de legitimar o poder imperial, né, com as suas obras. E o Tácito, que também ainda vai escrever no período imperial, só que vai ter uma perspectiva crítica em relação ao poder imperial. Então, percebam, a produção desses historiadores romanos sempre está preocupado em entender a forma, o regime de governo na qual eles estão vivendo, né? Então, a obra deles, de alguma maneira, tem uma perspectiva de valorização da história política. E isso está relacionado à influência que o Políbio teve, né? Na obra desses historiadores, e por sua vez a influência que o Tucídides teve na obra do Políbio. Olha só, essa perspectiva que eu acho que é interessante, tem de perceber como as características das historiografias, tanto grega e romana, elas não surgem do nada. Elas é um processo de leitura e apropriação, né? Os historiadores, eles constroem a sua obra é reconhecida e elaboram um legado que vai sendo apropriado pelas gerações de historiadores posteriores, né? Então, é importante perceber o quanto é que a obra do Tucídides foi valorizada, principalmente a sua perspectiva de história política, né? E que, a partir da apropriação do Políbio, né, na historiografia romana, ela foi sendo perpassada ou perpetuada, vamos dizer assim, pelos outros historiadores romanos, nesse caso o Salúcio, o Tito Livio e o Tácito. Então, a partir dessa discussão, a gente entra para o último ponto de argumentação do texto, que é o legado do Heródoto, que é o ponto 5. Então a gente vai... Se esse foi a forma como o Tucídides foi apropriado, a gente vai entender como é que vai acontecer as formas de apropriação do Heródoto, né? E aí, e o legado da obra do Heródoto? Como é que foi que aconteceu esse reconhecimento? Como foi que ele foi recebido? Como é que foi discutido, né? E é interessante perceber que isso está muito relacionado com também o legado à recepção do Tucídides. A gente vai entender um pouco disso a partir da modernidade, né? O quinto ponto do texto vai procurar analisar agora a maneira como o legado, tanto do Tucídides quanto do Heródoto, foram apropriados na modernidade. Na passagem da Antiguidade à Renascença, a primeira impressão que seria de que Políbio era mais reconhecido do que Tucídides. Isso aqui é um aspecto interessante. Nesse momento de passagem da Antiguidade para a Modernidade, principalmente a Renascença, lembrem, o movimento renascentista foi um movimento que ocorreu no século XVI e que um dos seus fundamentos era a revalorização, a retomada à cultura greco-romana, né? Então, a Europa moderna, nesse período da Renascença, esse movimento intelectual, o renascentismo, ele procurou se apropriar e valorizar novamente a cultura greco-romana, né? E nesse processo de valorização, de releitura, né, de autores gregos e romanos, o Políbio, ele acabou sendo, num primeiro momento, né, mais valorizado do que o Tucídides. Mas lembre, o Políbio foi aquele sujeito que a sua obra incorporou boa parte das características da escrita da história do Tucídides, né? Mas, nesse momento aqui, o Políbio acabou sendo um autor mais lido pelos renascentistas do que o Tucídides, por exemplo. No processo de retomada da cultura grega e romana na modernidade, Políbio, Lívio e Tácito destacaram-se pelo ideal grego de história política. Então, esses historiadores romanos, inicialmente, tanto o Políbio, o Lívio, né, o Tito Livio e o Tácito, eles foram muito lidos e foram muito valorizadas a dimensão da história deles associadas à história política. Então, como a gente já viu, a história política produzida por esses historiadores romanos estavam amplamente pautadas na história política produzida pelo Tucídides. Então, para a gente perceber como é que ocorre esse processo de releitura e de incorporação da obra desses historiadores da antiguidade na modernidade. Na segunda metade do século XVIII,
novamente os estudos de Tucídides tornaram-se relevantes no debate intelectual europeu. Então aqui o pessoal vai retomar não os leitores do Tucídides, mas a própria obra, né, do Tucídides começa a ser novamente relevante para esses estudiosos europeus do século XVIII. No movimento romântico, Tucídides era considerado o modelo de historiador-filósofo. Então, para a gente percebendo como é que os movimentos intelectuais na Europa moderna vão se apropriar da obra do Tucídides. Então, por exemplo, ele é considerado pelo movimento romântico como um modelo de historiador-filósofo. No século XIX, colocaram, né, os intelectuais do século XIX colocaram ou fizeram a oposição entre Tucídides e Políbio. E essa oposição estava pautada no seguinte: o Tucídides era considerado por um estilo muito mais artístico, enquanto que o Políbio teria um estilo não artístico, e o Tucídides teria muito mais filósofo contra o Políbio, que seria muito mais utilitário. Então, é interessante a gente percebendo como é que essas apropriações vão acontecendo e como é que vão sendo construídos juízos, né, percepções críticas sobre a obra dos autores com o passar do tempo, né? Então, é interessante perceber como é que no século XIX se criou essa oposição, né, essa contraposição entre o Tucídides e o Políbio, e como a gente viu anteriormente, o Políbio foi um historiador da Antiguidade Romana que leu ativamente, né, que procurou valorizar muito os fundamentos da escrita da história realizado pelo Tucídides. Outro aspecto do século XIX foi o crescente interesse por Heródoto, que também resgatou a leitura do Tucídides. Então, no século XIX é um momento, na verdade, foi um momento de valorização principalmente da obra do Heródoto. Então, percebam, claro que isso não aconteceu tão somente no século XIX, né? Isso ficou mais evidente no século XIX, a valorização da obra do Heródoto, né? E a valorização da obra do Heródoto aconteceu de par, né, junto, de maneira concomitante, de maneira simultânea, a valorização da obra do Tucídides também. Então acabou meio que os historiadores, os intelectuais europeus desse momento, ao valorizar a obra do Heródoto, também valorizaram a obra do Tucídides. Eu trago aqui uma citação do Momigliano falando um pouco sobre isso. Os admiradores de Tucídides eram agora principalmente admiradores de Heródoto. Então, o Tucídides não deixou de ser admirado, de ser consultado, de ser lido. Mas aqueles que admiravam Tucídides também passaram agora a admirar o Heródoto. Eles admiravam Tucídides pelas qualidades que haviam encontrado antes em Heródoto. O conflito entre Tucídides e Políbio acabou por substituir o conflito entre Heródoto e Tucídides. Os críticos começaram a encontrar pontos em comum entre Heródoto e Tucídides. Então, nesse momento no século XIX, aquela oposição que se criou desde a oposição que se criou entre o Heródoto e Tucídides desde a antiguidade, no século XIX ela foi sendo dissipada, né? Havia esses intelectuais europeus do século XIX começaram a perceber muito mais pontos de similaridade do que de contraposição entre a obra do Tucídides e do Heródoto, né? Então é interessante perceber como é que vai se modificando a percepção com o passar do tempo, né? O interesse por Heródoto cresceu a partir do século XVI, então é interessante perceber isso. Não foi só no século XIX, né? No século XIX isso ficou mais evidente, mas o interesse pela obra do Heródoto começou a surgir desde o século XVI, né? Mesmo que em menor intensidade em relação à obra do Políbio ou à obra do Tucídides, mas esse interesse foi surgindo a partir do século XVI, em razão de dois fatores decisivos. Isso aqui é muito interessante da gente perceber como o processo de apropriação da contribuição dos historiadores acontece sempre a partir dos processos históricos que estão sendo vivenciados no presente, né? No século XVI, dois eventos foram fundamentais
para valorização da obra do Heródoto, vamos dizer assim, que foi a descoberta da América e a reforma que criou um novo interesse pela história bíblica. O que esses dois acontecimentos vão, vamos dizer assim, contribuir para a valorização da obra do Heródoto? E aí é muito interessante perceber isso, né? Primeiro ponto, com a descoberta da América, né, com esse processo de conquista e invasão europeia nas terras que ficaram conhecidas como Novo Mundo e depois foram nomeadas como América, os europeus começaram a ter que lidar com povos não europeus, com as populações indígenas. Qual foi a obra na antiguidade que foi construída, que procurou pensar a relação entre gregos e não gregos? Foi o Heródoto. Então, percebam, pensar sobre essa relação entre europeus e não europeus, a obra do Heródoto vai ser retomada para pensar exatamente isso, a partir das reflexões que ele criou entre gregos e não gregos. Então, por isso que esse evento vai ser um evento importante para a retomada da obra do Heródoto. E o outro aspecto foi a reforma protestante e o novo interesse que ela criou pela história bíblica. E por que, então, a obra do Heródoto se tornou uma referência? Porque para conseguir entender a história bíblica, você tinha que entender a história dos povos não gregos. No caso, o povo israelita, que era um povo não grego, certo? E qual foi o historiador que procurou, de alguma maneira, apresentar as características dos povos não gregos? O Heródoto. Entende? Então, por isso que tanto a descoberta da América quanto a reforma protestante e o interesse que ela criou pela história bíblica foram muito importantes para reavivar na modernidade o interesse pela obra do Heródoto, né? Porque ele vai ser aquele historiador que vai, de alguma maneira, refletir sobre a relação dos gregos e não gregos. E essa reflexão sobre a relação entre gregos e não gregos vai ser muito importante para os europeus, né, do século XVI, para lidar, né, para pensar sobre, né, esse processo de descoberta da América, em que eles vão ter que conviver com povos não europeus, com os povos indígenas, e também os processos relacionados à reforma protestante, no que diz respeito ao interesse pela história bíblica. Porque, para conseguir entender melhor essa história bíblica, é necessário entender a história de Israel, né? A história do povo judeu na antiguidade. E o Heródoto foi muito importante porque ele forneceu informações sobre isso, né? Porque essa era uma característica da obra dele, de tratar sobre os povos não gregos. E ele, de alguma maneira, fornecia informações sobre Israel na antiguidade, né? Então, esses são aspectos muito interessantes para a gente pensar como o legado, né? Como as características da obra desses autores da antiguidade vão sendo apropriados no período moderno. Dando continuidade, a descrição das sociedades não gregas por Heródoto passou a ser compreendida como uma das primeiras manifestações da etnografia. Então, essa vai ser uma característica muito valorizada na modernidade, principalmente a partir do século XVI, que é essa descrição dos povos não gregos, porque essa também vai ser uma preocupação da experiência histórica dos europeus a partir do século XVI, que é lidar com povos não europeus. Então, a obra do Heródoto vai ser uma referência muito importante dessa dimensão, né, do que a gente hoje entende como etnografia, né, que é essa análise científica sobre o outro, né, sobre essa alteridade, né, sobre os povos que são diferentes de nós, né, no sentido da vivência, da organização social, que vai ser o objeto de discussão da antropologia, da etnografia, que vai surgir como disciplina no século XIX, mas essa reflexão já foi sendo construída desde a antiguidade, né? Que é pensar o outro, trabalhar a alteridade, vai sendo desenvolvida desde a antiguidade e que também foi apropriada e valorizada nesse período de início de modernidade na Europa. A partir do século XVIII, Heródoto não foi mais encarado como um mentiroso ou um historiador pouco competente. Eu acho interessante
a maneira como o Arnaldo Mobigliano ele vai qualificando, né? Ele usa palavras bem diretas, né? Vamos dizer assim, né? De que aquela tradição que se construiu ainda na antiguidade de compreender a obra do Heródoto como uma obra pouco verídica, ou pouco confiável, ou mentirosa, como diz o Arnaldo Momigliano, isso foi totalmente dissipado a partir do século XVIII, né? A apropriação que vai se fazer da obra do Heródoto no século XVIII, essa compreensão acabou sendo esquecida ou sendo passada, né? Porque os interesses de leitura sobre a obra do Heródoto foram outros, né? E que isso acabou não sendo uma questão relevante a partir do século XVIII. E aí eu trago uma citação do Arnaldo Momigliano que diz o seguinte: a sorte variável que gozou Heródoto no século XVIII e no XIX é um sintoma da tensão existente entre os que apoiavam a história política e os que apoiavam a história da civilização. Então, olha, percebam, no século XVIII vai se começar a surgir o interesse pelos europeus de uma contraposição entre a história política e a história da civilização. E aqui, quando a gente está falando de história da civilização, a gente está pensando na história das sociedades, né? Da organização das sociedades. Então, no século XVIII, XIX, vai começar a ter um crescimento maior dos historiadores que vão se preocupar em produzir uma história da civilização em relação àqueles que vão se preocupar com a história política. É por isso que a obra do Heródoto vai ser cada vez mais visitada e valorizada, porque ele é aquele historiador da antiguidade que tinha essa preocupação em pensar as sociedades não gregas, né? Então, de pensar, vamos dizer assim, ele fazia uma proto, né? História das civilizações, vamos dizer assim, né? Então, é exatamente essa discussão de uma contraposição entre a história política e a história das civilizações entre o século XVIII e o século XIX que vai fazer com que a obra do Heródoto comece a ser mais visitada e valorizada nesse momento, por ele ser um exemplo de história das civilizações, vamos dizer assim, produzida na antiguidade grega, né? Outra mudança relevante na modernidade foi considerar que a história confiável não era mais a história contemporânea, em função do desenvolvimento das técnicas de pesquisa e da crítica documental dos antiquários. Então, um outro elemento que vai fazer com que a obra do Heródoto seja também valorizada foi de que, pelo desenvolvimento das técnicas de pesquisa, não é mais a história contemporânea a história confiável. É possível você analisar documentos em que a datação é cada vez mais antiga e verificar a confiabilidade desses documentos. Isso vai acontecer a partir do século XVIII e XIX, a partir da atividade dos antiquários, que vão ser aqueles que vão procurar verificar a confiabilidade dos documentos. Então, ao contrário da antiguidade, em que a história contemporânea era mais valorizada porque seria aquela que forneceria as informações mais confiáveis, né? Por conta de você estar vivenciando, né, o tempo presente ou o passado mais recente. Na modernidade vai ocorrer o contrário. Vai se procurar desenvolver e analisar a história cada vez mais antiga, né, a partir dos documentos, né, que vão ser selecionados, levantados, descobertos, né? Porque vai se criar técnicas de pesquisa que vão verificar a confiabilidade desses documentos. Então, isso vai ser um aspecto muito importante para se valorizar cada vez mais o que vai ficar conhecido como história das civilizações nesse momento, né? E aí, a título de conclusão, para encerrar a discussão do Momigliano, eu trago dois excertos, né? Duas citações dele que eu acho que são interessantes para a gente pensar um pouco sobre o legado, né? do Heródoto e do Tucídides. Assim, afirma o Momigliano, assim, a abrangência da pesquisa sobre acontecimentos extrapolíticos aumentou. Então, esse momento do século XVIII para o século XIX vai se criar um crescente interesse pelos acontecimentos que estão para além da política, né?
para os acontecimentos que não estão restritos à política. O mundo de Heródoto, que tratava de século e dos vários aspectos da atividade humana em países diferentes, e o mundo de Tucídides, centrado em um período, um país, uma atividade, não podiam mais ser dois mundos à parte. Então, eu acho que é muito interessante perceber a maneira como a contribuição dos trabalhos do Heródoto e do Tucídides vão ser apropriados com essas duas características, né? E eu acho muito interessante como o Arnaldo Rubigliano classifica isso, né? Eu coloquei em itálico aqui, eu coloquei esse grifo na citação dele para a gente compreender como é que ocorreu essa apropriação, né? Do que seria o mundo do Heródoto e o mundo do Tucídides, né? O mundo do Heródoto seria essa história que vai procurar ter uma visão de longa duração, de analisar períodos mais longos e que vai procurar analisar vários aspectos da atividade humana em países diferentes, né? Então, nesse caso, o Heródoto, ele estava preocupado em estudar as sociedades gregas e não gregas e de entender diferentes aspectos dessas sociedades. Por exemplo, essa dimensão da obra do Heródoto, que não foi tão valorizada na antiguidade, vai ser valorizada na modernidade, a partir do século XVIII, principalmente por aqueles historiadores que vão procurar produzir uma história das civilizações, vamos dizer assim. E o mundo do Tucídides, que seria essa história concentrada em um período, em um país e uma atividade, né? Então, a história política que o Tucídides produziu é muito preocupada em entender a sociedade ateniense, quer dizer, ele focado num tipo de sociedade a partir de uma determinada atividade humana, que é a política, e que foi muito valorizada desde a antiguidade e também na modernidade, acabou se constituindo num tipo de abordagem da história. Então, o mundo do Heródoto e o mundo do Tucídides acabaram sendo dois tipos de abordagens da história que foram apropriados desde a antiguidade e depois na modernidade, né? Então, é um pouco dessa discussão de como é que foi a obra desses historiadores gregos, as características delas foram muito importantes no seu tempo e depois em períodos posteriores para a escrita da história, né? Outra citação do Heródoto, do Momigliano, diz o seguinte: o que é típico da atual situação é que os dois rivais da antiguidade, o Heródoto e o Tucídides, são reconhecidos como os dois grandes fundadores da pesquisa histórica. Então, essa é uma característica comum, né? Dessas características da pesquisa histórica, que foi produzida na antiguidade e depois foi apropriado na modernidade, né? Pelos historiadores modernos. Heródoto talvez não se importasse, mas Tucídides ficaria horrorizado com esta associação. É interessante essa finalização pelo Momigliano, porque a compreensão de que tanto o Heródoto e o Tucídides são os dois fundadores da pesquisa histórica, e isso é uma compreensão comum hoje para a gente, talvez isso não fosse uma questão tão importante para o Heródoto, se chegassem para ele e dissessem: olha, você foi um dos fundadores da pesquisa histórica. Mas o Tucídides ficaria horrorizado com isso, por considerarem que o Heródoto era um dos fundadores da pesquisa histórica, porque ele criticava muito a forma como o Heródoto produzia história, entende? Então eu acho muito interessante a maneira como o Arnaldo Momigliano ele finaliza aqui o texto em relação a isso, a essa consideração da posteridade, essa consideração nossa sobre a obra deles, né? De que se chegassem para os dois e falassem: olha, vocês foram considerados os fundadores da pesquisa histórica, o Heródoto ia falar: ok, beleza, muito bom. E o Tucídides: o quê? Como assim? Como é que vocês consideram a obra dele importante? A obra dele tem uma série de problemas e tal, não sei o que, não sei o que. Então, é interessante essa consideração e a maneira como o Arnaldo Momigliano termina o texto. Então, gente,
Basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje, né? De pensar a maneira como a, as características da obra do Heródoto e do Tucídides foram construídas no seu tempo e como essas características foram sendo apropriadas por, pelos historiadores posteriores, ainda na antiguidade e depois na modernidade. Então, é interessante perceber que, ainda na antiguidade, o Tucídides foi muito mais valorizado e a sua perspectiva de história política foi muito mais valorizada na antiguidade romana, na historiografia romana, por exemplo, e até no início da modernidade. Na verdade, a obra do Tucídides foi sendo valorizada de uma maneira geral, né? Até o século XIX ela foi sendo valorizada de diferentes modos, enquanto que a obra do Heródoto ela só começou a ser valorizada, né? Não foi tão valorizada na antiguidade pelos historiadores romanos, por exemplo, e só passou a ser valorizada na modernidade a partir do século XVI e principalmente no século XVIII e no século XIX. Então, é interessante a gente perceber como o legado da história produzida por cada um desses historiadores foi sendo valorizado com o passar do tempo de formas diferentes, até chegar hoje à compreensão que a gente tem de que eles dois são autores fundamentais para a gente entender a historiografia que foi produzida na modernidade e depois na contemporaneidade. Então, era basicamente essa discussão que eu queria fazer com vocês na aula de hoje. E aí eu abro para a segunda parte da nossa aula, que é as dúvidas, as questões, as contribuições que vocês que vocês ficaram a partir da leitura do texto e da exposição da discussão que eu fiz hoje. Fiquem à vontade. Pode falar, Velber. Velber, não deu para te escutar, porque fez só um zumbido. Se tu puder repetir a pergunta. Tinha algum. Tá me ouvindo bem agora? Tenta falar um pouco mais alto, porque tá bem baixo o teu áudio. Tá com problema no microfone, Velber? Velber, tá me escutando? Ah, tá. Tá que o Velber fez a pergunta. Professor, a obra do Heródoto tinha algum caráter político, ideológico? Sim, toda obra tem, né? Toda obra histórica tem. Vamos dizer assim que, se a gente for pensar a perspectiva desses autores, desses dois autores, né? Essa é uma pergunta importante. Do Heródoto e do Tucídides, qual seria a dimensão ideológica, né? Ou política, né? Dessas obras? O Heródoto, e essa vai ser uma característica, vai ser muito importante para o tipo de apropriação que vai acontecer posteriormente. O Heródoto, ele tinha uma preocupação de, principalmente, compreender, e essa é uma dimensão ideológica, política da obra dele, né, um posicionamento, de não se restringir somente à sociedade grega. Quando ele vai analisar a guerra dos gregos com os persas, ele está muito preocupado também de conhecer o mundo não grego. E isso é um posicionamento político, né? Isso é um aspecto importante. Lembrem que uma ideia que foi formulada pelos gregos, muito importante no período em que esses historiadores produzem, o Heródoto e o Tucídides, foi de que havia uma oposição entre o despotismo, o autoritarismo oriental
e a democracia e a liberdade grega, entende? Então, percebam, o Heródoto, de alguma maneira, ele também assumia esse discurso ideológico que foi produzido na antiguidade grega, né? Essa contraposição entre os gregos e não gregos, de considerar os gregos superiores aos não gregos, por exemplo. Essa foi uma construção ideológica que foi feita no século V, né, nesse período de produção desses historiadores, que, por exemplo, foi apropriada posteriormente, né, pela Europa moderna e que foi legitimado pela Europa moderna, né, a partir do seu gradiente de experiência histórica, de criar a suposta superioridade dos europeus contra os não europeus, né? Então, é interessante a gente perceber, olha aí a dimensão política da obra desses autores. Mas é importante perceber que a partir desse horizonte ideológico, né, essa perspectiva de que havia uma oposição entre os gregos e não gregos, ou entre os gregos e os bárbaros, né? Porque o não grego vai ser classificado como bárbaro, né? Embora esse horizonte e essa perspectiva tivesse presente, vamos dizer assim, na obra do Heródoto, mas ele, apesar disso, vai ser aquele historiador na antiguidade que vai ter a maior preocupação em entender, em descrever, em analisar as sociedades não gregas. Então, ao mesmo tempo que tinha esse construto ideológico aí, né, dessa suposta superioridade grega em relação aos não gregos, mas mesmo assim ele tinha essa curiosidade de entender os costumes, os aspectos culturais, religiosos das sociedades não gregas, entende? Então, esse é um aspecto ideológico político da obra do Heródoto, vamos dizer assim. Enquanto que com o Tucídides, esses aspectos não eram tão desenvolvidos, porque o Tucídides ele vai se preocupar principalmente em analisar a sociedade grega, né? Principalmente a sociedade ateniense, né? A partir da Guerra do Peloponeso. Lembrando que a Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta. Então, essa seria uma dimensão, vamos dizer assim, política, ideológica da obra do Heródoto, vamos dizer assim. Mais alguma questão, gente? Podem ficar à vontade. Professor, só mais um esclarecimento que eu queria ouvir. Como explicar que no processo, que Heródoto se interessava no processo bíblico em relação aos gregos e os não gregos? Entendeu, professor? Ah, sim. Na verdade, o Heródoto, ele procurou, na obra dele, abordar todas as sociedades não gregas conhecidas, né, pelos gregos, né? E uma dessas sociedades era Israel, né? Era o povo hebreu. Então, e que era um povo que tinha relação com os gregos, né? Se a gente for pensar nas narrativas do Novo Testamento, Paulo de Tarso, ele visitou a Grécia, né? Ele visitou todo esse mundo antigo, né? Que era conhecido como a Ásia Menor, né? Todo esse mundo que circundava o mar Mediterrâneo, por exemplo. Então, o Heródoto, ele registrou aspectos relacionados ao povo, à cultura, à sociedade do povo israelita, do povo hebreu, né? Então, só que ele estava analisando isso como um contemporâneo, ou como um grego que está entrando em contato com sociedades não gregas, né? Não havia essa dimensão bíblica, vamos dizer assim, até porque esse momento os próprios livros da Bíblia estavam sendo escritos, né? Pelos apóstolos ou pelos enfim, os judeus associados a essa tradição, né? Então, o que é interessante entender de como a obra do Heródoto vai se tornar uma referência
para os estudos da história bíblica que vão acontecer a partir da Reforma Protestante, que acontece no século XVI. Então, porque esse interesse que o Heródoto tinha pelas sociedades não gregas, como a sociedade israelita, né? Como o povo hebreu, e de registrar os seus costumes, as suas crenças, os seus costumes, vai se tornar um aspecto relevante para os estudiosos que vão, a partir da Reforma Protestante. E lembrem, a Reforma Protestante foi a reforma que questionou as dogmáticas da Igreja Católica, né? Principalmente em relação à interpretação da Bíblia. Porque naquele momento, no século XVI, a interpretação da Bíblia ela era oficial e monopolizada pela leitura da Igreja. Então não havia uma livre interpretação da Bíblia. Voltei, gente? Voltou, professor. Tá. Voltou, Então, professor. tá ótimo. Continuando, então, lembre, a Reforma Protestante ela vai ser o questionamento sobre a leitura oficial que a Igreja Católica fazia da Bíblia. Então, qual vai ser a grande contribuição da Reforma Protestante? É de que os fiéis pudessem fazer a livre interpretação da Bíblia. Essa vai ser uma das teses do Martinho Lutero, quando ele for pregar, né, for apresentar as 95 teses dele lá na igreja de Nuremberg. Então, a partir disso, né, dessa apropriação e dessa leitura mais ativa, né, em relação ao texto bíblico, é que vai surgir o interesse em estudar a história bíblica. Entende? Isso no século XVI. Então, os estudiosos desse momento vão se voltar para a obra do Heródoto, porque ele vai ser aquele autor da antiguidade que vai apresentar aspectos, né, da sociedade israelita para se pensar a história bíblica. Então ele seria uma fonte, né, de entender a sociedade israelita, né, para conseguir entender, para criar uma hermenêutica, né, uma exegese, né, uma interpretação, para compreender o contexto do texto bíblico, né? Então, o Heródoto vai ser muito importante para esses estudos bíblicos que vão surgir a partir da Reforma Protestante, porque ele foi aquele autor da antiguidade que teve uma preocupação, o autor grego, né, da historiografia grega, que teve uma preocupação em registrar os costumes, os hábitos, as crenças dos povos não gregos. E entre esses povos não gregos estavam os israelitas, estava o povo judeu também. Não sei se eu consegui contemplar. Professor, obrigado, muito bom. Muito bonita essa história desse livro aí, gostei muito, ó. Me chamou muita atenção, obrigado. Que isso. Mais alguma questão, gente? Então, olha, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu só vou conversar com vocês uma questão aqui do nosso calendário de aulas. Eu quero só fazer um remanejamento de uma aula com vocês. Que aí eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu vou falar com vocês aqui na aula, mas também vou deixar registrado lá no grupo do WhatsApp, tá bom? É só um remanejamento na aula dessa semana. Olha, hoje é a nossa aula 4, certo? Que é a aula do dia... Tá todo mundo vendo? Sim, professor. É ótimo. Ó, hoje é a nossa aula 4, do dia 25/6, sábado, hoje, certo? Que a gente está discutindo aqui essa tradição herodotiana e tucididiana. A nossa próxima aula é terça-feira, que vai ser a nossa aula 5. Aí depois
terça-feira, né, a nossa aula 5, dia 28. Depois, dia 29, quarta-feira, a nossa aula 6. Dia 29 e depois vem dia 30, que seria a nossa aula 7, que seria essa aula assíncrona, né? O que eu vou propor aqui para vocês é de que essa aula assíncrona do dia 30, ela seja passada para o dia 29, tá bom? Então, no dia 29, quarta-feira, que seria a aula sobre entre o regime de historicidade antigo e moderno 2, Chateaubriand, experiência da história, essa aula do dia 29, ela seria passada para o dia 30. E a aula assíncrona do dia 30 seria passada para o dia 29, entendeu? Só seria uma troca, entendeu? Da ordem das aulas, tá bom? Então, a gente vai ter aula no dia... A partir desse remanejamento, né? A gente vai ter aula no dia 28, tudo bem? Que vai ser a discussão entre o regime de historicidade antigo e moderno 1, a historiografia cristã e a historiografia eclesiástica, certo? Então, essa é a nossa aula de terça-feira. Ela vai acontecer síncrona, normal. Aí, no dia 29, o que eu estou propondo é que a gente substitua a aula assíncrona no dia 30 para o dia 29. Então, no dia 29 seria a aula assíncrona do vídeo, né? Desse vídeo no YouTube. A configuração do conceito moderno de história de Reinhard Koselleck. Então, essa aula do dia 30 seria passada para o dia 29 e a aula do dia 29 seria passada para o dia 30. Então, a aula que aconteceria na quarta, ela é transferida para quinta e essa aula síncrona da quinta seria transferida para quarta, tá bom? É só esse remanejamento, é só essa troca, tá bom? Só essa questão que eu queria conversar com vocês, tudo bem? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a esse remanejamento da aula? Não. Nenhuma dúvida? Tá ótimo. Então, Tudo certo, professor. tá ótimo. Então, gente, eu vou... eu tô conversando aqui com vocês na aula para avisar sobre isso, mas eu também vou registrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, era apenas essa questão que eu queria conversar com vocês. Se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma questão sobre a aula de hoje, eu encerro a nossa aula. Eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês nesse sábado de manhã, né? Para a gente discutir sobre historiografia antiga, né? Obrigado pelas participações de vocês, pela presença. Eu agradeço e me despeço, encerro a aula e a gente se encontra na terça-feira para discutir sobre a história cristã e a historiografia eclesiástica. Esse texto eu vou mandar para vocês ainda hoje, tá bom? O texto da nossa aula de terça-feira, da aula de terça-feira e da aula de quinta-feira, eu já vou mandar para vocês hoje, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Que vocês tenham um bom resto de sábado e um excelente domingo. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.